O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, negou que concordaria em flexibilizar regras de visitas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração contraria a afirmação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que o partido estaria em contato com o ministro e a Polícia Federal para alterar o regimento. Nesta terça-feira, a Justiça impediu que uma comitiva de governadores de 9 estados visitasse o ex-presidente preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O ministro Raul Jungmann explicou que houve uma confusão ao afirmar que um imóvel público não pode fechar as portas às autoridades, mas que cabe apenas ao juiz autorizar as visitas. O primeiro pedido foi o seguinte: olha, é possível que governadores, parlamentares, senadores, líderes possam ir à Polícia Federal? Eu disse, óbvio, um imóvel público, tá certo? Um próprio público, ele não pode fechar as portas às autoridades, aqueles que representam e tal. Agora, visita é com o juiz, não é conosco. A visita foi impedida pela juíza Carolina Moura Lebos, da 12ª Vara de Execução Penal, que alegou que não havia fundamento para a flexibilização do regime de visitas ao ex-presidente. O governador do Maranhão, Flávio Dino, defendeu que a situação era atípica e não havia nenhuma justificativa razoável para impedir a visitação. Não há nenhuma justificativa razoável e nós estamos particularmente indignados com o fato disso ser classificado como regalia ou privilégio. Regalia ou privilégio é aquilo que não está na lei. E nós não estamos aqui em nome de regalias e privilégios, nós estamos aqui em nome de direitos. Depois de ser impedida de entrar, a comitiva deixou uma carta para o ex-presidente. Nela, os governadores afirmaram que estiveram e sempre estarão presentes e que estarão ao lado do petista na luta. Segundo a PF, até 4 parentes de primeiro e segundo grau podem fazer visitas aos presos às quartas-feiras, em um período pela manhã e outro à tarde. A lei de execução penal diz que cônjuges, companheiros, parentes e amigos podem visitar presos em dias determinados. E os governadores não sabem que o nome do ex-presidente é Luiz com Z e não com S. Só lembrando que a defesa de Lula apresentou na noite de ontem, professor Ville e Augusto, os embargos aos embargos, que já tinham sido rejeitados no fim do mês passado pelo TRF4, e agora a defesa voltou a pedir também a nulidade do processo que trata do apartamento no Guarujá. É que lá não é um spa, lá ele está num prédio da Polícia Federal, ele precisa entender. A Gleisi é uma semi-analfabeta, nem sabe o que diz a lei e acha que é a casa da mãe Joana. Ela vai, chega e fala. Privilégios, diz o senhor Flávio Dino, né? Que privilégios? O senhor Flávio Dino devia cuidar de Pedrinhas. O senhor sabe, Flávio Dino? O presídio de Pedrinhas, se não me engano, fica no seu estado, Maranhão. E se não me engano, o senhor é governador. Pedrinhas, o Brasil assustou, horrorizado, viu tudo aquilo, as pessoas sendo degoladas, cortando membros, é uma coisa pavorosa no seu estado, quando o senhor era o governador de lá. E fez alguma coisa? Fez nada. Querem usar politicamente essa questão. Agora, essa novela vai aparecer toda hora, a questão das visitas. E ele tem de ser transferido, está ficando muito tempo na Polícia Federal. Quero saber quando é que ele vai para o complexo penitenciário. Está demorando muito. E aí vai ter regras, certamente. Não, já tem a lei de execução penal, já está. A execução já começou. Sim. E o senhor tem razão, aquilo não é spa, tem suas regras, suas normas. E tem que ser assim. Entre essas, o dia de visita. E o Flávio Dino também é juiz federal, né? Ou diz que é. Ou foi juiz federal. Sim. E é irmão do Nicolau Dino, que foi vice-procurador da República. Imagine, esse cara defende é um adepto, né, do governo bolivariano da Venezuela. É assim que o governo bolivariano deve tratar a oposição, né? Provavelmente. Os oposicionistas presos também são visitados, não são visitados nem pela mulher. Né, por ninguém, os caras estão no cárcere mesmo. Aqui, como é o Lula, ele age como um Sarney na contramão. É isso que governa o Maranhão. E lembrar que em Cuba, estado que apoiado, governo e estado apoiado pelos criminosos do PT, do PCdoB, o regime de detenção é quase igual ao do Brasil. Viu? É quase igual. Por exemplo, o presidiário em Cuba pode pedir uma esteira, né? Água gelada, porque ele queria água gelada também. Ele não quer água, ele quer água gelada. Ele quer, na verdade, água que o passarinho não bebe, mas aí não pode.
Aí não pode. Água que o passarinho não bebe dá problema. Já chega o que você disse sábado encachaçado. Não pode, não pode. Então ele quer proibir igualzinho em Cuba. Então a grande questão é perguntar, o senhor Flávio Dino, o senhor que apoia Cuba, como é que é lá o regime? Explica pra gente, por favor. É a pergunta que falta, né? Esse pessoal precisa ouvir essa pergunta e aprender que, existem regras. Por exemplo, a Rosemary Noronha poderia visitar o Lula se o Lula tivesse a generosidade de incluí-la na lista, né, dos que devem. Espero que ele faça justiça a ex-companheira. Vamos só lembrar ao nosso ouvinte, Rosemary Noronha, amante do presidente Lula, viajou para 32 países, 32, na maior parte das vezes clandestinamente, sem ter registro. Ficou na Piazza Navona. Ela nem sabe que é Roma, é uma semi-analfabeta, tal qual o amante, e quis ficar na Embaixada Brasileira, que é a mais chique embaixada de Roma. Foi comprada no governo JK. Uma coisa assim fantástica. É o Palácio Fanfili, né? Porque Teodoro é Fanfili, esse é o Fanfili. É uma coisa assim fantástica. Ela não sabia o que era aquilo, mas sabia que era chique. Alguém disse para ela que era chique. Acho que ela viu na revista Caras, que é uma revista que você não lê, você vê, porque não tem texto. Então, aí ela quis ficar no quarto vermelho. Eu, quando estive lá visitando, porque tem um tour, eu falei, eu quero ver o quarto vermelho. Tava louco para ver. Afinal, a Rosemary Noronha, não vou dizer o epíteto que ela era chamada lá no sindicato, que não pode falar nesse horário, eu inclusive senti falta dela na missa demoníaca lá de sábado, missa entre aspas, né? Faltou a Rosemary Noronha. Por sinal, aonde está a Rosemary Noronha? Lula, quem paga os advogados dela? Ela foi, viu, ouvinte, concluindo, chefiou o gabinete da presidência aqui na Augusta Paulista, no 3º andar. Gabinete que era decorado com fotos do Lula. Da presidência da República. Lula, inclusive, jogando bola. Então eu queria saber quem paga os advogados da Rosemary Noronha. Segundo, ela vive do quê, Lula? Do dinheiro que vocês roubaram. Eu sei, vocês são ladrões, a família ladra, né? Eu queria saber como é que explica pra gente. E faço o quê? Reafirmo o pedido do Augusto. Na lista dos visitantes, inclua a Rosemary Noronha.